Na presença divina, é essencial reconhecer que a essência da oração não reside em apresentar listas de necessidades, mas em mergulhar nosso ser na silenciosa benevolência da vontade divina destinada a nós e ao mundo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. A reflexão proposta pelo Evangelho de hoje nos leva a considerar a importância das palavras, o principal meio pelo qual nos conectamos diariamente uns com os outros. Antes de introduzir a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, Jesus aconselha um uso cuidadoso e significativo das palavras, especialmente na comunicação com Deus. Ao orarem, evitem o uso excessivo de palavras como os pagãos, que acreditam que serão ouvidos por suas repetições. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe exatamente do que precisam antes mesmo que peçam. São Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 8. Meus irmãos e minhas irmãs, a tendência imprudente de inundar nossos discursos com palavras desnecessárias pode surgir de uma falta de clareza sobre o que realmente somos capazes de reconhecer e ainda mais sobre o que estamos preparados para expor, nos entregando à vulnerabilidade de um relacionamento autêntico. Este fenômeno se manifesta em várias áreas, desde o ambiente escolar, quando percebemos que nossa preparação para uma prova não era ideal, até em momentos de interação pessoal, quando nos expressamos além do necessário por medo de ferir o outro. Aperfeiçoar o nosso uso das palavras, reduzindo o excesso verbal, exige paciência e humildade, especialmente em nosso diálogo com Deus. Na presença divina, é essencial reconhecer que a essência da oração não reside em apresentar listas de necessidades, mas em mergulhar nosso ser na silenciosa benevolência da vontade divina destinada a nós e ao mundo. Pai do céu, que seu nome seja santificado, venha o teu reino e que sua vontade se realize na terra, assim como no céu. São Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Se engajar com Deus usando poucas palavras concisas, não diminui a profundidade da nossa ligação filial com seu amor paterno, mas nos ensina a permanecer humildemente diante do mistério da sua vontade, aguardando que se alinhe ao nosso querer. Reafirma a confiança de que nossos pedidos serão ouvidos não pela quantidade de palavras, mas pela integridade e esperança contidas nelas e nos silêncios entre elas. Contudo, tal confiança demanda também que só peçamos aquilo que estamos igualmente prontos a oferecer aos outros. Pois se perdoarem as falhas dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês também. Mas se não perdoarem os outros, o Pai não perdoará suas falhas. São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Ao refletirmos sobre as leituras apresentadas hoje na liturgia, é possível concluir que nossa inclinação por orações prolixas deriva da aceitação de uma discrepância comum entre aquilo que falamos e aquilo que nós vivemos. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Isaías nos assegura que para Deus não existe essa separação entre discurso e ação, pois suas palavras carregam a promessa de uma execução concreta e alegre. Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas realizará o que eu desejo e atingirá o destino para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. As palavras de Deus são extremamente eficazes, não por um poder místico inacessível, mas porque representam um compromisso com a autenticidade. Anunciam atos futuros que já podem ser considerados realizados,
uma vez que Deus se empenha e empenha sua própria vida com garantia de sua realização. Assim como a chuva e a neve caem do céu, não retornando até que tenham regado a terra, fecundando-a e fazendo-a germinar, fornecendo sementes ao semeador e alimento ao faminto. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Em síntese, São Mateus introduz a oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha, precedido por alguns ensinamentos de Jesus sobre o modo de rezar. Não rezar como os pagãos, que julgam dever usar muitas palavras para atrair a atenção ou a benevolência das suas divindades. Deus, nosso Pai, está sempre atento a cada um de nós. O Pai do céu está sempre atento a cada um de nós e conhece aquilo de que precisamos. Mais do que falar muito, há que ser e há que ter diante dele uma atitude de filhos. Santificado seja o seu nome. Não se trata de nós santificarmos a Deus. O que é o santo, mais do que pelas nossas palavras e pela nossa vida, todos os homens e mulheres do mundo o louvem, o adorem, o reconheçam como Senhor e se tornem e vivam como seus filhos. Venha a nós o vosso reino, é preciso reconhecê-lo e acolhê-lo, aceitando a cada instante o senhorio de Jesus. É Ele o meu Senhor. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que se cumpre no céu e na terra, mas é preciso que se cumpra em cada um de nós. Por isso é preciso que o acolhamos e assumamos essa vontade com amor, como Jesus assumiu a vontade do Pai do céu. O pão nosso, esse é o pão, é tudo aquilo que o homem precisa para viver dignamente como criatura e filho de Deus, desde o alimento, a casa, as condições de vida, até o pão, que é o próprio Cristo Jesus, o pão da vida, o alimento de vida eterna, como o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 1 seguintes, nos ajuda a reconhecer. Perdoai-nos. Precisamos do perdão de Deus para entrarmos no reino, mas não podemos pedir para nós o que recusamos aos outros. É preciso perdoar. É preciso ser livres. Livres do passado. Não nos deixeis cair em tentação. Pedimos que diante das provações da vida jamais deixemos de acreditar na bondade de Deus nosso Pai, e jamais reneguemos a fé em Cristo Jesus, cedendo muitas vezes ao maligno. Livrai-nos do mal é um pedido que reforça o anterior. Não nos deixeis cair em tentação, pois o maligno é o instigador do mal, o tentador. Por isso, nós precisamos todos os dias declararmos: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma santa terça-feira para você e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.